A partir de agora, aqui com a apresentação, eu já não vejo mais vocês, né? No Meet. Isso, perfeito. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite especial aí para o Adalto, doutor Adalto, que tive a grata satisfação de ser colega ao longo do doutorado. E, sem dúvida nenhuma, pessoal, a fala do doutor Adalto, ou Daltinho, como a gente chama lá na faculdade, ela é uma das principais que a gente vai ter, porque é focado efetivamente nas técnicas e nos resultados daquilo que a gente pode trabalhar, agregando aí geografia, geoprocessamento, SIG e a parte de planejamento territorial com a engenharia ambiental. Então, Adalto, te agradecer aí por ter atendido esse convite, me apresentar o seu trabalho. Eu sei que você remodelou toda a sua apresentação para não ser a apresentação só da tese e focar naquilo que a gente precisa para a disciplina. Te agradeço o empenho, te agradeço a vinda, a disponibilidade aí do horário nesse início de noite. E peço para que você se apresente melhor, a sua trajetória de formação acadêmica, e a palavra é toda sua. O Adalto terá aí em torno de uma hora e pouco para fazer a apresentação, e depois fazemos algumas poucas intervenções aí para a gente sedimentar o nosso compromisso. Obrigado, Adalto. Fernando, eu te agradeço pelo convite, primeiro, né? Principalmente pelo convite. E pela oportunidade, agradeço também a todo mundo que está presente, que teve interesse no tema. Eu sou formado em Geografia, eu vou falar um pouco mais adiante, mas eu queria falar primeiro do título, né, do porquê que eu remodelei, como você disse, como é uma turma de Engenharia Ambiental, a minha tese ela foi, obviamente, feita na Geografia, e aí eu trouxe algumas informações, eu diria até que algumas geoinformações, que são mais relacionadas e mais diretamente aplicadas no planejamento. A apresentação da tese tem toda aquela estrutura formal, então imagina, você não precisa me agradecer pela mudança, pelo empenho, mas é porque eu acho que agregaria mais ao pessoal aí do ordenamento do território que está interessado na disciplina. Então, primeiro eu te agradeço pelo convite, é um prazer poder falar na sua disciplina, a gente foi companheiro de turma lá no doutorado praticamente, e agradeço a todos que estão presentes, e eu espero que, de alguma maneira, eu possa ajudar vocês, porque hoje eu estou aqui falando, é uma honra imensa sempre que eu falo para uma turma de graduação, porque, obviamente, para eu chegar e concluir o doutorado, eu fui um aluno de graduação e eu vi muita gente que já estava no mestrado, no doutorado, ou mesmo no fim da graduação, passando conhecimentos e experiências. Eu acho que é sempre uma boa oportunidade da gente aprender, seja com os acertos ou seja com os erros, né? Mas é isso. Eu vou falar um pouco para vocês sobre geoinformação e planejamento, o que é geoinformação, né? Como que a gente pode usar o que a gente chama de geoinformação para o planejamento, para o ordenamento do território, obviamente. E, claro, essa parte da geoinformação, ela está totalmente relacionada aos mapas, né? Como a gente pode usar mapa para planejamento. E a questão das paisagens. As paisagens, especialmente porque foi a minha área de desenvolvimento na tese de doutorado, mas também porque quando a gente faz um mapa, quando a gente cartografa algo, de certa forma, a gente pode dizer que a gente está representando paisagens ali num plano, né? Antigamente num papel, hoje, como a gente vai ver muito mais na tela de um computador ou mesmo de um celular. Então, é isso. Eu vou falar um pouco sobre geoinformação e planejamento, os mapas e as paisagens. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, Fernando. Eu não vejo vocês, tá? Então, se a minha internet falhar, se vocês tiverem alguma colocação, por favor, me interrompam para eu não falar aí por vários minutos e às vezes o slide não ter passado para vocês, alguma coisa desse tipo. Então, por favor, fique à vontade. Sim. Talvez a sua câmera desapareceu aqui para mim. Não sei se... Pois aí deixa eu ver aqui se ela... Isso, apareceu. Porque aí liga a câmera e o seu slide e aparecem os dois na gravação, fica bacana. Tá. Voltou a câmera aí? Porque era para ela já estar aí. Voltou? Eu vou passar mais um slide. Veja se ela continua, por favor. Ela continua? Para mim, ela saiu. Não sei para o pessoal que está assistindo. Ela continua aqui para mim. Continua? Tá, então deve ser delay aqui na minha rede. Continua para todos a câmera? Continua para mim.
Vamos Beleza. adiante, bacana, show. Tá bem, obrigado. Bom, eu vou resumir a minha trajetória, que também não é longa, né? Eu me formei em 2014 na Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, lá em Três Lagoas. Eu digo lá porque nesse momento eu não estou em Três Lagoas, mas eu estou no Mato Grosso do Sul, estou em Campo Grande. Fiz o mestrado lá também, ainda em 2017, e tive aí o prazer de dividir turma com o professor Fernando, ou só o Fernando, né, no meu caso, na UFG, em Jataí, que eu concluí em 2020. É bem recente, né, meu diploma tá quentinho, chegou em casa, inclusive, na semana passada. Atualmente, eu sou analista de Sistema de Informação Geográfica, na Eldorado Brasil, uma empresa de papel e celulose, e sou pesquisador ainda de 3 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, que é o Geossistemas e Paisagem da UFPE, o Geoecologia das Paisagens do Cerrado, na UFG, e o de GeaGel, que é o de Diretrizes de Gestão Ambiental com o uso de Geotecnologias, também na UFMS, na qual eu tento sempre aí me esforçar para manter atuante com os grupos de pesquisa, com as atividades acadêmicas. Então, eu trabalhei sempre como desenhista, Sistema de Informação Geográfica, fui analista, mas tive uma experiência também como professor na Universidade do Estado do Mato Grosso. Tive a oportunidade de fazer um estágio de pesquisa com geoprocessamento, numa área muito específica do geoprocessamento, de mobilidade urbana, na Universidade de Lisboa, em 2016. Fui professor no MBA de Gestão Florestal, agora em 2019. Dei aula também no curso de agronomia da Universidade do Estado de Mato Grosso, numa modalidade que eles chamam lá de parceladas, que são disciplinas intensivas, de geoprocessamento aplicado à agropecuária. Fui pesquisador visitante, na Universidade de Coimbra, em 2019, fiquei alguns meses lá, como pesquisador júnior, por conta do doutoramento no Brasil, e atuo aí produzindo material didático, fazendo algumas correções de nível técnico, acadêmico, tanto para Croton quanto para Uniaselv. E aqui tem alguns links que vocês podem me encontrar. Lá no final eu resumo isso daí de maneira mais fácil, e tem meu e-mail para contato também, que eu retorno lá no final para a gente. Bom, então essa basicamente é a minha trajetória resumida, sempre muito voltado desde lá de 2011, né, no meu primeiro ano ali de graduação, na verdade de 2010, no final de 2010, eu entrei no laboratório de geoprocessamento da UFMS, que a minha ex-orientadora coordena até hoje lá, e tive o prazer de ser orientando dela e trabalhar com geoprocessamento desde o final de 2010, então eu não gosto de falar isso porque eu me sinto velho, né, mas já são aí 10 anos trabalhando com geoinformação, com geoprocessamento, com sensoramento remoto e SIG e tudo isso que eu vou falar um pouco para vocês. Vocês estão vendo o meu slide? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Meu slide... Ah, tá, agora passou aqui, não tinha travado. Bem, não tem como a gente falar de geoinformação sem mencionar a cartografia. Então, eu gosto sempre de começar mostrando um mapa, esse mapa do Lenhardt, que é uma das poucas réplicas sobreviventes do mapa do Ptolomeu, lá do século II, de uma obra vastíssima do Ptolomeu, na qual alguns, né, vão acreditar ele aí a patente de pai da geografia, né, por conta dessa obra. O mapa dele original, infelizmente, não sobreviveu, mas tem essa réplica bem bonita do Lenhardt, de 1482. Eu gosto de começar por ela, porque sempre que eu vou falar de geoinformação, eu prefiro passar, mesmo que rapidamente, como vocês vão ver, pela cartografia, porque a gente não tem geoinformação sem a cartografia. A geoinformação jamais existiria, né? Todas essas geotecnologias jamais existiriam. E, de certa forma, ele é um mapa que representa a paisagem numa escala mundial, né? É um mapa mundi da época, muito bonito e, ao mesmo tempo, muito estranho para a gente, porque era o que se tinha de informação à época aí, né, da Europa, de um pouco da África, de um pouco da Ásia, a nossa querida América ainda não existia, né, entre aspas, naquele tempo, mas já era uma tentativa aí de se cartografar, de usar esses mapas para exploração do território, e aí a gente consegue ver várias informações, né, daqueles tesouros da época da exploração. Nesse caso aí, esse mapa é um pouquinho antes aí da época
da era dos descobrimentos, né, como a gente trata, e isso, para a gente, nada mais é do que cartografia. Então, eu sempre falo que tudo começa lá na cartografia, e como a cartografia começa de uma maneira muito simples. Hoje é fácil a gente falar isso, né? Que era daqueles questionamentos, né, dos esforços da humanidade de entender o que acontecia à sua volta, né? Isso, se a gente pega histórias, para quem já leu o Sapiens, é um livro bem famoso aí, são esses questionamentos, esses esforços, né? O que acontecia à nossa volta, onde nós estamos, o que existe à nossa volta, o que de fato é a nossa volta, né? Até que distância é a nossa volta. Então, era necessário conservar, né, esses caminhos percorridos na memória para ir, para voltar, ou para saber de fato de onde veio, e transmitir esse percurso para outros era uma tarefa muito difícil. Então, a solução qual foi? Foi desenhar caminhos, né? As pinturas rupestres dizem muito isso, de como esses caminhos eram desenhados. Um pouco mais adiante, além desse desenho de caminho, a gente começa a desenhar elementos que eram interessantes, como caças, como rios, como vegetação, como cadeias de montanha. Esse mapa aqui, ele é mais estranho ainda do que aquele do Lenhart, porque, obviamente, é um mapa mais antigo, e esse é considerado o mapa mais antigo do mundo de que se tem conhecimento, obviamente anterior ao papel, numa placa de argila, salvo engano, de aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, né, da Babilônia, chamado mapa de Gassur, que era da cidade de Gassur, no norte da Babilônia, mais ou menos hoje onde está o Iraque. Então, esse é o velho problema da cartografia, né? Por que a gente tem geoinformação? Porque a gente precisa cartografar, precisa entender a nossa volta, a gente precisa pensar o espaço, ou pensar o território, ou avaliar, ou analisar paisagens, e assim por diante, da maneira, por enquanto, como a gente preferir, e quanto mais nos agradar. Eu já vou fazendo saltos aqui, obviamente, porque eu não quero fazer um resgate da história da cartografia, então eu vou direto ao que interessa aqui, em alguns flashes que eu considero mais importantes, para quem está interessado em usar isso para o planejamento, e a gente já dá um salto lá para a cartografia. Por que um salto? Porque na época ali, obviamente, do Gassur, e até a época do mapa do Ptolomeu, ali, do mapa Mundi, que o Lenhart reproduziu, a gente não tinha nem a ideia dessa palavra de cartografia, né? Essa palavra, ela surge, salvo engano, aí no século 14, 13, ela começa a aparecer, porque antes era cosmografia, cosmologia, enfim, uma série de outros nomes. Inclusive, essa história, para quem tiver interesse, tem um livro que se chama A História do Mundo em 12 Mapas, alguma coisa desse tipo. Eu posso até passar para vocês depois, se vocês tiverem interesse, o nome do livro. É um livro muito grande, mas que vale a pena, que resgata toda essa história da cartografia dos 12 principais mapas que o autor, que é um jornalista britânico, especialista em cartografia, considera. Então, recentemente eu tive essa lembrança, né, novamente, de que a cartografia é algo recente. Ela surge aí no século 13 e 14, com o nome de cartografia, porque, obviamente, os mapas já existiam e todo esse aparato, como a gente conhece, ou, obviamente, sem o que a gente considera hoje como tecnologia na cartografia, mas ele já existia, mas ele passa a ser chamado de cartografia. E uma definição que eu gosto muito, e que é simplesmente rápida do que é cartografia, é que ela é uma disciplina que inclui os domínios de ciência, de tecnologia e de artes, para a gente fazer mapas. Obviamente, quando todo mundo ouve cartografia, pensa em mapas. É claro, há aí algumas questões interessantes da ciência, da tecnologia e da arte. Ciência porque a cartografia ela tem toda uma discussão teórica, premissas, regras, métodos, técnicas que a gente tem que seguir, ou que a gente pode seguir dentro da cartografia. Ela é uma tecnologia, sobretudo hoje pela geoinformação, que eu tanto estou falando aqui, já já a gente chega lá. E ela é uma arte por quê? Porque os mapas desde sempre são arte. Os mapas ali na Idade Média, principalmente, depois da Idade Média, e de certa forma até hoje, alguns tipos de mapas, eles são artes, né? Antes eles eram usados e solicitados só pelos reis, pela alta sociedade, e de certa forma acabavam por ficar além do uso, né, estratégico, geralmente,
eles eram objetos também de decoração, né, e de arte. E hoje é arte por quê? Porque a gente precisa fazer um mapa, a gente precisa pensar, no mínimo que seja, de cores que a gente vai utilizar esse mapa, como a gente vai compor e representar esse mapa. Então segue ainda como arte. Não à toa a gente tem uma disciplina chamada de cartografia temática na geografia, que a gente aprende como fazer mapa do ponto de vista, entre aspas, estético, né? Bom, mas se a cartografia ela é uma disciplina que usa alguns domínios aí para a gente fazer e usar mapas, o que são mapas, né? São pedaços de papéis desenhados, são, de repente, hoje, se você perguntar para alguém muito novo, são figuras, né, digitais aí no computador que representam o espaço. De certa forma, sim, de uma maneira muito grosseira. Mas eu gosto muito dessa definição do Harley e do Woodward, que eles são autores aí de uma ampla coletânea chamada The History of Cartography, excepcional. Infelizmente não tem traduzida para o português, mas são vários volumes de várias partes do mundo e muito detalhada. E já no primeiro volume, eles definem os mapas, e eu gosto muito dessa definição, né? Porque o que a gente entende por mapa é uma representação da realidade geográfica, né? A gente está representando aquilo que a gente vê ou aquilo que a gente avalia, né? Que resulta desse esforço criativo e, obviamente, da execução e das escolhas do seu autor. Por quê das escolhas? Porque os mapas, eles são representações parciais da realidade. É aquilo que eu, como autor, eu, como cartógrafo, escolho o que eu vou representar dessa paisagem que seja, ou daquilo que tem naquele território, né? Diríamos que é impossível a gente fazer um mapa que retrata fielmente tudo aquilo que tem no espaço, porque ele deixa de ser uma representação da realidade. E é impossível, a gente não vai entender nada. Então, a gente faz escolhas para essa execução. A gente representa a realidade, e, na verdade, muitos autores vão dizer que a gente representa parcialmente a realidade justamente por conta disso, porque é aquilo que nos interessa enquanto autores dos mapas. E esses mapas, eles são projetados, obviamente, quando as relações espaciais, aquilo que é georreferenciado, ele tem uma relevância primária para a gente, porque se ele não for georreferenciado, se ele não for dotado de uma coordenada geográfica, vamos dizer assim, a gente não consegue fazer um mapa. Ele passa a ser simplesmente uma figura, porque ele não tem uma referência espacial. Então, a cartografia dá origem a diversos tipos de representações cartográficas, entre globos, entre mapas mais completos aqui, como esse mapa político recente do estado de Goiás, como cartas topográficas, que esse monte de linha que às vezes é confuso para muitas pessoas, mas isso nada mais é do que a representação do relevo, essas linhas, né, essas curvas de nível, me indicam aí se o relevo é mais declivoso ou não, a altitude e assim por diante. Croquis, né, que a gente faz em representações rápidas de localização, plantas mais elaboradas aqui, plantas topográficas, e mais recentemente, o que a gente chama de WebGIS, né, ou SIGWeb, que são os mapas digitais. Aqui é um print de um WebGIS da cidade de Dourados, que você consegue ver vários elementos lá da cidade, que a prefeitura disponibiliza, tudo digital, você não precisa ter um mapa impresso, basta você ir lá, escolher aqui o que você quer criar ali no seu mapa digital e fazer o uso do jeito que te convém. Um exemplo clássico, que eu imagino que todo mundo já tenha ouvido falar, de WebGIS, é o Google Maps, né? Além de clássico, é um dos clássico contemporâneo, é a maior representação aí de WebGIS, que pelo menos eu tenho conhecimento que existe atualmente, e muito útil, né? Eu falo disso um pouquinho mais adiante. Então, bem, falamos da cartografia, dessa questão dos mapas, de como isso é importante, e aí a gente já dá um salto aí para o final do século XX, para falar da geoinformação, né? Que é o título da apresentação que eu propus para vocês. O que é a geoinformação? Nada mais é do que o estudo da informação geográfica. O Paul Longley é um professor britânico, salvo engano, que discute muito. Ele foi um dos que começou esse movimento para chamar tudo isso que eu vou apresentar para vocês de geoinformação, porque ele dizia que isso, quando a gente... como que eu vou dizer? Quando a gente caísse na real, a gente ia perceber que a geoinformação ela está em muito mais coisa do que a gente imagina ou do que a gente percebe, né? Então ele dizia, quase tudo que acontece em algum lugar. Então isso é geoinformação, né? É o estudo dessas questões fundamentais da informação geográfica ou da informação espacial, porém com uma diferenciação, né?
lá no final do século XX, motivada pelas necessidades de melhorar as geotecnologias, né? Então, a geoinformação, assim como eu acabei de apresentar para vocês a cartografia, ela remete à construção de representações computacionais do espaço e, obviamente, da realidade. Então, essa ideia começa ainda na década de 50, sem o nome da geoinformação, claro, mas com a criação ali, o uso dos primeiros computadores, principalmente o uso militar, né? Como tudo que a gente tem aí da geoinformação, do sensoramento remoto, eles iniciam praticamente ali pelo uso militar e depois pelo uso civil. Mas aí na década de 60, já com um pouco mais esse uso civil dos computadores, lá no Canadá, o Roger Tomlinson, que era um funcionário, como se fosse o Ministério do Meio Ambiente para eles lá, eu não me recordo o nome do órgão, ele cria o primeiro SIG, ele fala, bom, a gente tem computador, a gente já faz várias coisas digitais no computador, então eu acho que tem a possibilidade de a gente digitalizar alguns mapas, não era nem para fazer inicialmente, era para digitalizar mapas. E aí ele pega os mapas ali do inventário dos recursos naturais do Canadá para digitalizar no SIG, e depois ele vai também dando sequência nesse SIG dele, que era chamado de CGIS, né, Canadian Geographic Information System, para ampliar aí funcionalidades de implementação e de edição desses mapas digitais, e ele é claramente considerado aí o pai dos sistemas de informação geográfica. Acho que em 62, na verdade, ele faz o CGIS funcionar lá no Canadá. E aí, em 70 e 80, né, a gente tem um desenvolvimento rápido, já vindo mais acelerado, como a gente conhece hoje, e os SIGs acompanharam, né, a aplicabilidade dos sistemas de informação geográfica, acompanharam aí essa disseminação da informática na nossa sociedade. Então, antes aí do que a gente chama de geotecnologias ou de geoinformação, eu prefiro chamar de geoinformação, a manipulação dos dados era um pouco... Hoje a gente acha difícil, obviamente, né? Eu acho difícil porque eu já aprendi cartografia num SIG, né? Aprendi geoinformação num SIG. Na época, obviamente, não era porque era como se trabalhava, mas era um pouco dificultoso, né? Hoje a gente pode, fazendo um retrospecto disso, a gente vê que era um pouco dificultoso. Esses mapas e esses outros documentos cartográficos sobre bases que eram desenhadas ou impressas, e há algumas limitações, duas que eu considero bem importantes para nós que estamos pensando no planejamento, as análises combinadas desses mapas, né, oriundos de diversas fontes, o que a gente chama de mapa síntese, eu vou dar um exemplo para vocês no final, e a atualização desses mapas, né, quando era necessário a gente atualizar um mapa, hoje em SIG a gente tem até o recurso ali do famoso Ctrl+Z, que a gente usa no Word, para desfazer alguma coisa aí, então a gente consegue editar isso muito fácil. Antes não, antes a gente precisava redesenhar, né, fazer um redesenho, uma reimpressão desse mapa. Então, aqui só ilustrando para vocês, aqui na... Vocês conseguem ver o cursor do meu mouse? Sim. Sim, beleza. Então, aqui, ó, ilustrando como a gente desenhava ali com uma caneta, um lápis, um nanquim, e verificando essa base, onde eles ficavam armazenados. E hoje, com a geoinformação, a gente tem aqui com a facilidade de acesso, a relativa facilidade de acesso ao computador, né, e aos SIGs, que são softwares para a gente trabalhar com essas bases de dados espaciais. Os bancos de dados todos digitais, a gente não tem mais essa necessidade. Na verdade, ainda tem, mas não da maneira como a gente as entendia há alguns anos atrás. Então, é um dos benefícios aí imediatos da geoinformação. A geoinformação, ela é formada por pelo menos uma tríade aí, né, um tripé de disciplinas, de ferramentas e de componentes que, digamos, que é o que faz aí, que operacionaliza essa ideia de geoinformação. Eu vou falar bem rápido aqui para vocês, mas uma delas é o geoprocessamento. Eu tomei a liberdade de ver na grade de disciplina de vocês, eu não sei se vocês que estão me assistindo já fizeram geoprocessamento ou cartografia, mas eu me lembro com certeza que tinha geoprocessamento na grade de vocês. Não sei se atualizada também, obviamente, porque eu vi ali na internet, no site do IF. Mas eu vi que vocês vão passar por geoprocessamento, que é essa disciplina que trata aí de algumas técnicas computacionais para operar bases de dados, né? Bases de dados georreferenciados, bases de dados espaciais, dotados de uma localização, para transformar esses dados numa informação relevante, né? O que é o geoprocessamento? De uma maneira bem simples, é o processamento de dados espaciais ou geoespaciais. Então, tem aí uma série de conjuntos de técnicas relacionadas ao tratamento dessa informação espacial,
né, a coleta, o armazenamento, o tratamento e a análise, o uso integrado. Obviamente, isso que eu vou falar para vocês está sempre muito intrínseco, né? A cartografia, o sistema de informação geográfica, o geoprocessamento, a própria geoinformação que foi concebida aí, né, na discussão desses autores para dar conta de tudo isso, desses conceitos, dessas componentes, dessas ferramentas, está tudo muito intrínseco, né? A topografia, né, o levantamento de GNSS, o armazenamento por bancos de dados espaciais, os tratamentos aqui que o geoprocessamento nos indica, como modelagem de dados, né, análise topológica, reclassificação e o uso integrado por SIG, por CAD e assim por diante. Nesse tripé ainda, há uma disciplina muitíssimo importante, que é o sensoriamento remoto. Tá? De maneira muito simples, o que é o sensoriamento remoto? É a aquisição de informações por um sensor, né, que ele adquire essas informações de alguns objetos ou fenômenos sem que haja contato direto entre eles, registrando a radiação eletromagnética emitida por esses objetos. Parece um pouco complicado, mas não é, e fiquem tranquilos que eu também não passo disso com vocês aqui, é só para vocês terem uma noção. Eu costumo dizer, para quem sente um pouco de dificuldade com o sensoriamento remoto, é sempre lembrar que é aquela disciplina que cuida da aquisição e do processamento de imagens. Eu imagino que hoje vocês já devem ter ouvido falar sobre os drones, né? Os drones são aqueles aviõezinhos pequenininhos que a gente programa, voa e adquire imagens. O que ele está fazendo? O sensoriamento remoto. Ele está adquirindo imagem de uma superfície terrestre com uma câmera acoplada nele que capta a energia eletromagnética, semelhante ao que o nosso celular faz. O nosso celular é um sensor remoto. O nosso sensor de fotografia do celular é um sensor remoto. Ele faz a mesma coisa, mas, é claro, resguardadas aí as devidas diferenças para o sensoramento remoto. Então, o sensoramento remoto, ele envolve imagens de satélite, imagens aéreas, a imagem aí dos aclamados drones na atualidade, e a gente pode aplicar essas imagens em estudos sobre rochas, relevo, recursos hídricos, avaliação de seca, queimada, uso e cobertura da terra, desmatamento, agricultura, silvicultura, solos, enfim, uma infinidade de aplicações para essas imagens do sensoramento remoto. A última ferramenta dessa tríade aí, que eu considero muito importante para a gente compreender a geoinformação, são os SIGs, são os sistemas de informações geográficas que eu estou falando aí desde o início. O que são isso? O que são esses SIGs? Nada mais é do que um software específico para tratar dessa informação espacial, né? Para fazer o geoprocessamento, para geoprocessar os dados, para processar as imagens que vêm lá do sensoriamento remoto, para integrar esses dados com aquela coleta que eu mencionei para vocês em campo por GNSS, ou como a gente costuma chamar pelo famoso GPS. Então, o SIG é essa ferramenta. Quando a gente quer digitar um texto, a gente abre o Word no computador. Se a gente quer fazer uma planilha, a gente normalmente não usa o Word, a gente vai usar o Excel. Se a gente quer tratar informação espacial e fazer mapas no computador, a gente vai abrir um SIG. Há vários SIGs, se vocês tiverem curiosidade, depois eu passo para vocês. Eu até tirei esse slide aqui para não tomar muito tempo, mas eu tenho um slide aí que tem vários SIGs comerciais e gratuitos. Hoje, qualquer um que quiser pode baixar um SIG gratuito, mexer, pode baixar a imagem de satélite gratuita, processar, basta ter essa vontade aí de aprender. Então, os SIGs são esses sistemas, né? Esses softwares construídos especialmente para armazenar, analisar e manipular dados geográficos. Sempre que eu falar dados geográficos, vocês podem remeter a dados espaciais ou dados georreferenciados, né? Ou seja, esses dados que representam objetos e fenômenos que tenham uma localização conhecida ali, semelhante a um pontinho que a gente coleta no GNSS, é um dado geográfico, né? Que tem essas, onde a localização geográfica tem essa característica que é indispensável para a gente tratar desse dado. Então, basicamente, um resumo da geoinformação, né? Que é aquela ideia da disciplina que está preocupada ali em compreender as informações geográficas ou georreferenciadas, ela resguarda aí, eu gosto muito desse conceito da geoinformação, porque ela resguarda tanto algumas disciplinas como algumas ferramentas e alguns produtos. Então, no resumo aqui, a gente tem a geoinformação, a gente tem o que todo mundo conhece por geotecnologias, né? Que vai englobar sensoriamento remoto, SIG, o geoprocessamento que eu apresentei para vocês, também o GNSS, né?
que é a navegação por satélite, o Sistema Global de Navegação por Satélite, o famoso GPS que a gente conhece. Adalto, isso não é da topografia? É da topografia, mas a Geotecnologias faz uso e faz muito uso, é indispensável para ela essas informações coletadas em campo. Nós temos aí bancos de dados. Mais recentemente, esses bancos de dados começaram a crescer bastante. Então, a gente tem um conceito aí da computação do Big Data, né? Ou do famoso Big Data, né? Que é esse volume muito grande de dados que precisa ser tratado. O SIG, como recebe um volume de dados muito grande, assim como outras áreas da computação, né? Por ser um software, né? Um tratar de dados digitais, ele também encontra desafios hoje no Big Data para processamento, para armazenamento, para padrões, enfim, uma série de outras utilidades para esses dados. Mas a geoinformação também aqui está preocupada com os mapas, com as cartas, com o WebGIS e com qualquer outra representação espacial. E, de um modo geral, a geoinformação ela tem um caminho aí, teoricamente falando, muito simples, que a gente precisa ter um dado espacial, aqui. Se a gente tem uma formalização desse dado e uma mensuração desse dado, faz um tratamento ou um processamento desse dado, a gente passa ali daquele dado bruto para uma informação, né? E quando a gente faz uma análise, uma avaliação dessa informação, o que a gente tem? A gente passa a ter conhecimento, porque o dado pelo dado, ele não nos diz muita coisa, né? Esse conceito, eu gosto sempre do exemplo da imagem de satélite. Quem nunca trabalhou com uma imagem de satélite, se eu faço um mapa e coloco uma imagem de satélite embaixo, dependendo da resolução espacial, ninguém vai saber do que se trata. Ninguém vai saber muito bem ali onde é a cidade, né? De repente vai identificar um rio, uma floresta, mas talvez confunda aí uma silvicultura, né? Um plantio de eucalipto com uma floresta natural, porque não tem uma noção, é só um dado para essa pessoa. Quando eu faço ali o tratamento, quando eu processo essa imagem, gero um mapa de uso e cobertura da Terra, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, o que eu fiz? Eu fiz uma análise, uma avaliação. Então, eu passei de um dado para uma informação e agora eu tenho um conhecimento. Eu entrego esse mapa para essa pessoa, ela sabe onde tem, pela legenda do mapa, uma floresta, onde foi uma área desmatada, onde tem agricultura, onde tem água, onde tem pastagem, onde tem uma área urbana, e assim por diante. Então, esse caminho aí, na teoria, ele é bem simples, essa ideia de como a gente pode usar a nosso favor aí essas ferramentas no âmbito da geoinformação. Então, basicamente, onde que entra o suporte ao planejamento? Hoje é muito comum que a gente tenha acesso a mapas, e os próprios licenciamentos ambientais de órgãos públicos, eles exigem aí na na esmagadora parte dos casos, que a gente tenha mapas representando ali, se a gente vai ter um ponto de captação de água, se a gente vai fazer um arranquio de uma parte de uma vegetação nativa para colocar agricultura, enfim, se a gente vai... Qualquer coisa que a gente vai fazer aí para licenciamento, geralmente eles pedem um mapa. E não só isso, para uma infinidade de outras aplicações do planejamento, os mapas eles nos atendem muito bem, porque eles nos representam essa parte da realidade, mostram de fato só aquilo que nos interessa de uma maneira muito mais clara. Então, basicamente, a geoinformação é usada nessa questão do suporte ao planejamento, a partir da coleta de dados, da análise, da composição e da representação dos mapas. Aqui, isso é só um pequeno exemplo para tentar clarear um pouco as ideias de algumas análises que a geoinformação pode nos dar. Há uma infinidade, acreditem, uma infinidade de outras questões que podem ser tratadas pela geoinformação no âmbito do planejamento. Mas aqui, por exemplo, a gente pode pensar numa análise de condição, né? E aí a pergunta geral, o que está, né? Qual é a população dessa cidade? A gente pode representar isso no mapa, por bairro, por quadra, vai depender do dado que a gente tem. Bom, uma análise de tendência, o que mudou? Essa terra ela era produtiva 5 anos atrás, já tinha pastagem ali, já tinha agricultura, o que aconteceu lá? Uma análise de mobilidade, né? Por onde eu vou? Qual é o caminho mais curto? Ou qual é o melhor caminho, não necessariamente o mais curto, para eu caminhar até um metrô, por exemplo, até de uma cidade a outra, como a gente faz isso toda hora aí no nosso smartphone hoje em dia pelo Google Maps, né? Ou pelo Waze, enfim. Análise de modelos, o que aconteceria, por exemplo, né? Se eu desmatasse a Amazônia? Qual seria o impacto no clima se a gente desmatasse a Amazônia? A gente consegue criar modelos e cenários preditivos hoje, a partir da geoinformação,
para essas possíveis respostas, né, no caso dos modelos, do que aconteceria ali em determinados cenários. Isso é o quê? Isso é planejar, isso é pensar o futuro, gente. Então, eu vou passar aqui alguns exemplos rapidamente, porque eu falei e às vezes pode ser que fique um pouco abstrato ainda, mas são alguns exemplos de produtos, né, especialmente dos mapas, que a gente pode fazer com a geoinformação e de talvez alguns insights de onde a gente pode usar. Esse é um mapa de uso e cobertura da terra, do Pantanal, né, do bioma brasileiro. Ali em 2000, em 2016, esses dados são do Map Biomas, a gente já consegue baixar eles processados da maneira que estão aí para o uso e cobertura da terra. E aí, para que eu precisaria de um mapa de uso e cobertura da terra no Pantanal? Bom, o Pantanal é uma reserva da biosfera, ele é uma área de conservação, é uma das maiores, se não a maior área úmida do mundo. Então, da área na região dos trópicos, né? Então, a primeira questão é, se é uma área de conservação, eu preciso saber se ela está conservada, né? E se essa conservação ela está aumentando ou diminuindo. Então, obviamente, num mapa de uso e cobertura da terra, quando a gente faz uma análise multitemporal, né, de um antes e um depois, a gente consegue identificar aí, por exemplo, que a vegetação natural ela diminuiu, que as áreas de pastagem elas aumentaram significativamente, isso a gente vê a olho nu aqui no mapa, né, essas áreas laranjadas, elas aumentaram significativamente no Pantanal. A gente consegue ver aí uma sazonalidade das áreas verdadeiramente úmidas aqui, né, no Pantanal, isso é muito sazonal lá, mas a gente consegue ver que teve uma dinâmica e assim por diante. Hoje, qualquer planejamento que a gente vai fazer num município, numa fazenda, num estado, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é o uso e cobertura da terra, o que tem nesse município, o que tem nesse estado. Onde eu tenho floresta, eu tenho mais floresta, eu tenho pastagem, eu tenho agricultura. Enfim, se a gente for pensar que a gente precisa, de repente, a gente tem a gente está numa área de pastagem muito grande, a gente precisa avançar com outro cultivo ali por questões econômicas, a gente vai olhar um mapa de uso e cobertura da terra. Eu vou desmatar? Não, eu não posso desmatar. Bom, eu tenho área para avançar aí, por exemplo, com eucalipto sobre as pastagens. Bom, eu tenho muita pastagem, então eu posso avançar para cá, para lá, essas serão minhas áreas de interesse. Então, enfim, há uma infinidade. Desmatamento, como a gente vê discussão aí, estava muito em voga, a questão do INPE, do desmatamento na Amazônia. Eles fazem exatamente assim, por análises multitemporais, um pouco diferente, por conta de algoritmos, enfim, de processos, mas de um modo geral, é isso. Eles veem o uso e cobertura da Terra antiga, a partir de uma classificação de imagem de satélite, e veem o atual. Bom, se ali aquele pixel me dizia que era uma floresta e hoje ele me diz que é um solo exposto, é uma pastagem, houve um desmatamento. Basicamente, é o mapa de uso e cobertura da Terra que responde isso. Aqui é um outro exemplo, eu vou passar rapidamente, sobre também uso e cobertura da terra na cidade, mas numa área urbana, isso é lá em Três Lagoas, na minha cidade natal, mas muito relacionada também com a questão do NDVI, né, da densidade aí e do verdor da vegetação que tem nessa área urbana, né, e uma relação direta com a temperatura da superfície. Será que onde eu tenho maior densidade de área construída, menor densidade de área fotossinteticamente ativa, que me remete a de certa forma, algum tipo de vegetação, eu tenho uma temperatura da superfície mais alta, mais baixa, né? Onde eu tenho áreas verdes, nas áreas de qual temperatura da superfície, por exemplo, onde eu precisaria ter mais área verde que eu não tenho na cidade, e assim por diante. Isso tudo, gente, é já uma informação, é feito com imagem de satélite, com dados espaciais. O planejamento de uma bacia hidrográfica, né? Qual é a minha proposta de uso e manejo numa bacia hidrográfica? É manter, é modificar parcialmente, modificar integralmente? E qual é a viabilidade de eu modificar? Eu estou propondo uma modificação, né, no manejo. Mas será que eu tenho aqui uma alta viabilidade? Ou será que eu tenho uma baixa viabilidade? O mapa mostra isso para a gente de uma maneira muito clara. Até vocês que eu tenho certeza que nunca estiveram nessa área aqui, nessa bacia hidrográfica, que possivelmente nunca estiveram nessa bacia hidrográfica, se eu mostro um mapa para vocês, vocês já vão entender onde que eu estou propondo aqui, que é uma área mais crítica para o planejamento da bacia, que tem uma viabilidade de mudança alta, que poderia começar por aqui, áreas onde eu tenho que manter o uso e o manejo, possivelmente porque é uma vegetação natural, a minha viabilidade, eu não preciso ter viabilidade de mudança, porque é só manter e conduzir esse cenário. Os mapas, eles servem também para isso, quando a gente pensa no suporte ao planejamento.
Um outro exemplo são mapas do que a gente chama aí de geomarketing, né, de viabilidade de construção de empreendimentos. Isso é geoinformação. Eu tenho aí informações georreferenciadas, né? Bom, nesse caso aqui, isso aqui é só um modelo de exemplo, não foi feito, diferente dos outros, não foi feito nenhum trabalho, esse é só um modelo de exemplo, mas isso é na cidade de Campo Grande. A gente tem lá os shoppings aqui, né? Então eu faço primeiro, se eu quero abrir um novo shopping, nesse caso do exemplo, eu vou conferir onde eu já tenho shopping, porque obviamente eu não posso abrir um do lado, né? Eu faço um raio aqui de atuação desses shoppings, nesse caso eu usei como exemplo até 3 quilômetros, né? Um exemplo hipotético. E aí eu vejo, bom, eu já sei onde tem os shoppings, já sei o meu raio de atuação. Então eu vou ver, se eu quero abrir um shopping, eu preciso ter pessoas. Eu vou ver os bairros onde eu tenho a maior densidade populacional de habitantes por quilômetro quadrado. Aqui ele já é um indicativo. Bom, eu tenho bastante gente aqui no centro, mas eu já tenho 3 shoppings que atendem e que competem aqui com essa população. Mas eu tenho outros bairros de alta população. Mas eu também posso começar com uma complexidade, colocar uma complexidade maior nessa análise, né, espacial. Eu posso colocar aqui o poder de compra dessa população. Será que onde eu tenho muita população, eu tenho também um alto poder de compra? Então, eu classifico aqui onde eu tenho alto, uma baixa, média, alto e muito alto poder de compra. Classifico também as avenidas, que são extremamente importantes para a gente chegar nesses empreendimentos. Coloco os bairros, o perímetro urbano, e aí eu consigo talvez identificar algumas áreas aqui que eu poderia inserir um novo shopping, que talvez seria mais propícia a esse empreendimento. Há uma série de outras análises econômicas que a gente deveria fazer para isso, mas a geoinformação, de certa forma, pegando aquela oportunidade que o professor Fernando falou sobre onde a gente pode atuar, isso, embora seja um pouco mais distante da profissão de engenharia ambiental, mas se você trabalha com geoinformação, você pode contribuir, de certa forma, com essa análise, com mapas, com dados georreferenciados aí para esse estudo que, obviamente, vai ser finalizado com as questões econômicas, né? Eu tenho um outro exemplo aqui, já totalmente diferente desse da área urbana, e aí muito relacionado com a profissão de vocês, com a futura profissão de vocês da engenharia ambiental. Essa delimitação é da APA, da Ararinha Azul, que fica lá em Curaçá, na Bahia, na Caatinga brasileira, e aqui em azul e em verde eu tenho tipos de paisagens. Eu vou falar de um exemplo bem mais específico sobre isso adiante. Então, eu mapeio tipos de paisagens e eu faço uma sobreposição, uma correlação com a ocorrência de espécies. Nesse caso, com a espécie homônima da APA, aí, que é a ararinha azul. É uma espécie que estava em extinção no Brasil. Isso aqui foi um trabalho que eu tive a honra de participar e que entra no rol aí daqueles trabalhos que eles, de fato, não são engavetados e têm uma utilidade, né? Isso foi lá acho que não sei se foi ainda, mas ia integrar um plano de recuperação da ararinha azul no Brasil e integrar lá os documentos da APA para indicar as paisagens que precisariam ser preservadas e monitoradas, porque é de fato onde majoritariamente ocorre, né, a presença das ararinhas azuis. E aí há uma história um pouco maior da repatriação, saiu até nos jornais da ararinha azul, e aí foi necessário fazer uma série de estudos da fauna, da flora, da paisagem nessa APA, e esse foi um dos mapas lá que indicava a ocorrência dessa espécie, né, dessas duas espécies, conforme o tipo de paisagem. Aqui é uma outra representação do que a gente pode fazer com geoinformação, né? Avaliar a estrutura fundiária de um município, por exemplo, onde eu tenho pequenas propriedades, médias propriedades, grandes propriedades, e aí os latifúndios, né, as propriedades muito acima do esperado, seja no município aqui, seja num bioma, né? Isso pode ser usado para uma infinidade de estudos, para avaliação com os dados do CAR, enfim, para prospecção até de serviço, de repente a gente pode identificar onde tem uma propriedade já certificada, onde não tem nenhuma propriedade ainda não certificada pelo INCRA, enfim. Isso, quando a gente olha um mapa, é muito mais fácil da gente entender, nesse caso específico, a dinâmica da estrutura fundiária de um município do que quando a gente fala, por exemplo, se eu falar, no Pantanal só tem grande propriedade. Isso é muito abstrato, mas quando eu olho um mapa, eu vejo que, de fato, há uma proporção, obviamente, de propriedades rurais muito maior do que as áreas de conservação do Pantanal, que é um bioma que deveria ser bem preservado aí, né, considerado reserva da biosfera, como eu disse,
A gente vê que as áreas aqui de o que a gente chama de imóveis públicos, né, que são as unidades de conservação, reserva indígena, elas estão em minoria, tanto em área quanto em número, do que as grandes propriedades ali. E as pequenas propriedades a gente praticamente não vê, a gente vai ver aqui mais para o norte, enfim, de resto muito espalhado. Então os mapas eles conseguem representar isso para a gente, consegue uma maneira muito mais fácil da gente entender e da gente aplicar isso em alguns outros desdobramentos. Aqui é uma outra ideia de planejamento, nesse caso específico é sobre o tempo de caminhada que as crianças levam, né, até as escolas públicas, isso também é lá em Três Lagoas. Então, o que isso poderia já me dizer, no principal momento? Que, de fato, a cidade conta com uma quantidade aí, uma distribuição geográfica dessas escolas que atendem as crianças, de certa forma, ok. Eu tenho alguns gaps aqui onde as crianças demorariam 20 minutos de caminhada para chegar a algumas dessas escolas, mas ele já me indica que se eu estivesse pensando num planejamento, em algumas áreas que poderiam ser utilizadas, né, que poderiam ser sugeridas para a construção de novas escolas públicas, ou mesmo particulares, né? Nesse caso aqui eu só considerei as públicas, não considerei as particulares. Então eu tenho aqui um bairro, e eu não coloquei nem a população aqui, eu poderia filtrar e colocar aqui embaixo na base, semelhante ao que eu fiz para Campo Grande, a quantidade de crianças por setor censitário. O IBGE faz isso e disponibiliza para a gente num dado georreferenciado. Mas aí aqui ele já me mostra imediatamente 2 gaps aqui de conjuntos de bairros, onde eu não tenho a possibilidade na qual, se eu morasse aqui, o meu filho fosse caminhando, né, até uma escola. Ou ele pode até ir, mas ele vai demorar mais de 20 minutos para ir, mais de 20 minutos para voltar, o que não é adequado. Isso, gente, é planejamento. É pensar em possibilidades, em cenários, em viabilidades, em limitantes, né? De repente, se eu for abrir uma escola pública, mais uma aqui do lado, aqui no meio, talvez não faça muito sentido. É melhor que eu abra uma aqui, que eu vá captar os alunos desses bairros, né? E vá facilitar também, obviamente, as condições do dia a dia desses alunos de mobilidade até essas escolas. Bem, eu vou tomar uma água aqui agora. Vocês me dão licença. Na sequência, eu falo agora especificamente sobre a paisagem e o planejamento. Eu mostrei alguns exemplos, falei da informação. Daqui em diante, é a experiência já diretamente do que eu tive a oportunidade de fazer no doutorado, e eu já mencionei essa questão da paisagem, da cartografia, do nosso amplo interesse, né, quando a gente fala de paisagem e geoinformação. Mas a paisagem ela pode ser muito útil também quando a gente pensa na geoinformação e no planejamento, né? Primeiro, pela aquela máxima em que todo mundo conhece, que eu suspeito que vocês já estejam imaginando, que quando a gente faz a representação de um mapa, a gente está olhando para a paisagem, né? Para aquilo que tem ali, para aquela paisagem que a gente está vendo num determinado local. E, de fato, vocês não estão errados. Mas a gente pode pensar a paisagem um pouco mais além disso, né? A gente pode começar a entender a paisagem como um complexo, né? Não um complexo de edifício, mas um complexo num sentido de uma relação entre vários elementos, né? De uma inter-relação de vários elementos que formam a paisagem, né? Que formam aquilo que a gente está vendo, o visível, né? Então, primeiro, a gente pode entender essa paisagem como um conjunto, né? Esse complexo, que há uma organização hierárquica aí desses elementos que se interrelacionam, né, que pode ser dotada de similaridade, de heterogeneidade e de uma temporalidade, ou seja, as paisagens elas são dinâmicas, elas mudam naturalmente, mas mudam muito mais e aceleradamente pela nossa influência, pela ação antrópica. Então, as paisagens sempre vão ter aí uma atividade biológica, um potencial natural e também uma ação antrópica. A esse arranjo do que é paisagem que eu estou passando para vocês, na geografia, a gente entende isso por geossistemas. E eu vou falar por que eu considero ele útil também ao planejamento. Essa é uma representação gráfica de um geossistema. Na verdade, aqui é uma representação, aqui é outra e aqui é outra, conforme cada perspectiva de autor. Mas, basicamente, é isso que eu falei, dessa inter-relação de elementos, né? É a gente entender áreas que são entre aspas, similares a partir da inter-relação do clima, do solo, da água, do relevo, da vegetação. Por exemplo,
Se eu estou num clima tropical seco, num relevo de altitude acima de 600 metros, num solo raso e pedregoso, e eu tenho uma vegetação de porte aí herbáceo, arbustivo, tudo isso a gente consegue delimitar de uma maneira integrada, a gente consegue cartografar e consegue pensar em oportunidades de aproveitamento ou em limitantes, né, para, por exemplo, a proteção desses tipos de paisagens. Isso é planejamento. Onde entra já a informação? A gente faz isso hoje tudo com mapas, tudo com dados espaciais. No caso específico da tese, eu tinha a ideia de fazer um mapa aí do que eu chamo de geossistemas, do município de Mineiros, em Goiás. Isso aqui é cada mapa do município de Mineiros, e a gente faz uma síntese dentro do sistema de informação geográfica. Então, eu vou lá e pego o meu mapa das formações geológicas, do relevo, altitude, declividade, solos, uso e assim por diante, e faço uma síntese desse mapa. Para obter o quê? Os geossistemas, essas áreas que se interrelacionam. Então, aqui eu tenho o meu primeiro mapa nessa minha concepção e no meu esforço de deixar algo que fosse utilizado para o planejamento, para o ordenamento do território em Mineiros. Mais especificamente sobre o turismo, como eu vou falar mais adiante. Mas até eu chegar lá, eu preciso entender, de uma maneira integrada, o que tem lá nesse município. Então, eu faço a síntese e chego em tipos de paisagens. Então, por exemplo, eu vou entender aqui que eu tenho paisagens de savanas, de campos, em topos e encostas com solos pouco desenvolvidos. Eu vou ter paisagens também muito mais voltadas para a agricultura, como, por exemplo, aqui as culturas agrícolas em topos planos, né, nos famosos chapadões aí do estado de Goiás, que vocês conhecem bem, que são amplamente dominados por agricultura. Eu vou ter algum outro chapadão, um outro tipo de paisagem no chapadão que me chama a atenção, que ele tem elementos savânicos, ou seja, ele tem cerrado. E por que ele não é ocupado por agricultura? Porque ele tem uma área protegida. Então, basicamente, a análise integrada, de uma forma resumida, ela ajuda a gente a compreender aí quais são esses elementos que fazem parte do território de uma maneira integrada. Isso é muito útil para o ordenamento do território. Como o meu interesse, particularmente, era pensar num planejamento para o desenvolvimento do turismo, depois do mapa de paisagem, de entender ali onde que o turismo poderia aproveitar, né? Eu vou voltar aqui rapidamente. Quais dessas paisagens aqui, num primeiro momento, já me diziam que seria interessante eu pensar no desenvolvimento do turismo. E onde eu tinha paisagens ali que talvez não fosse tão interessante, seja pelo apelo turístico visual dessa paisagem, ou seja, pela atual ocupação, pela atual dinâmica integrada desses elementos que talvez não favorecesse o desenvolvimento do turismo. Bem, pensei nisso previamente, parto então para a ideia do turismo. Mais informação espacial, gente. Por quê? Eu preciso entender o que eu já tenho ou o que eu posso considerar como atrativo turístico. Então, o que eu faço? Eu vou a campo, se ninguém tiver ido ainda a campo antes que eu, para me passar esses pontos e me fazer esse enorme favor, o que eu faço? Eu vou a campo com um GPS, né? E vou, bom, aqui eu tenho uma cachoeira, marco um ponto no GNSS, uma localização espacial. Bom, aqui eu tenho um mirante. Bom, aqui eu tenho um morro que tem apelo turístico. Bom, aqui eu tenho agricultura, numa paisagem muito plana, monótona, que talvez não seja interessante para o turismo. Então, eu não considero. Basicamente, eu faço isso, crio um banco de dados, né, de atrativos turísticos. Nesse caso de Mineiros, eu considerei 103 atrativos. Não levantei todos, né? Alguns foram por campo, alguns eu peguei por imagem. E a maior parte, os guias, eu gosto sempre de relembrar isso, me ajudaram demais com esse banco de dados, né? E aí, de cara, a informação espacial já me diz mais uma coisa sobre o planejamento do turismo. Que a maior parte desses atrativos que eu coloquei no meu banco de dados, eles são voltados ao turismo de natureza. E aqui, obviamente, não tem um mapa de síntese. Se eu relacionar com as minhas paisagens, eu tenho que a maior parte desses atrativos naturais estão diretamente relacionados com o apelo turístico que as paisagens e os elementos naturais têm no município, tá? Não que isso seja uma regra, a gente nunca pode tratar isso por regra, principalmente no turismo, mas é
um padrão, a gente pode assim dizer. Finalmente, já caminhando aqui para o final da minha apresentação, eu chego no zoneamento desse município. E aí sim, o zoneamento é um instrumento totalmente voltado para o planejamento. Quando a gente faz um zoneamento, a gente está pensando em planejar algo, né? Com certeza a gente está pensando em planejar algo. Para quem nunca ouviu falar sobre um zoneamento, ele é muito comum no Brasil, inclusive ele é deliberado por uma lei, né? A gente tem o zoneamento ecológico econômico nacional e o da Amazônia Legal, que é o mais famoso, que ele é previsto por lei. Mas a gente pode fazer zoneamentos em diversas escalas, municipais, de bacia hidrográfica, de pequenas e grandes bacias hidrográficas, de município, planos diretores têm zoneamento, unidade de conservação tem zoneamento. Então, é um instrumento muito consolidado no âmbito do planejamento. E, nesse caso aqui, não é diferente. Eu pensei num zoneamento que levasse em consideração os elementos, né, os recursos naturais do município, né, a presença antrópica aí por meio da artificialização de algumas paisagens, das paisagens naturais, obviamente, mas eu também derivei vários índices, eu não coloquei aqui para a apresentação não ficar extensa, não ficar muito específica e não acabar se tornando cansativa. Mas eu gerei vários índices ali a partir da densidade de atrativos, da distância das estradas, que isso é muito importante. Eu gerei índices de qualidade visual das paisagens, de naturalidade das paisagens, de diversidade das paisagens, porque tudo isso eu considero que é importante para o turismo de natureza. Faço uma síntese disso, porque o zoneamento é sempre uma síntese de algumas variáveis, e, obviamente, como o nome diz, eu chego às zonas no município. Nesse caso específico, eu encontro zonas que me indicam a aptidão, né, a potencialidade, ou a limitação de zonas no município para o desenvolvimento do turismo. Então, se o poder público ele pensa em desenvolver o turismo como uma forma de maximização da economia, ou de alternativa da economia, ou mesmo que não seja o órgão público, que seja um empresário, ou que seja uma pequena parte da população que tem interesse de desenvolver o turismo, quando ele olha esse mapa, né, esse zoneamento, de maneira muito mais fácil, ele vai entender que eu tenho aqui pelo menos 2 zonas para o turismo, né, 2 macrozonas. A primeira, o que eu chamei de ZAT, a macrozona da atividade turística, onde o turismo já está consolidado e as 3 zonas que compõem essa macrozona está aqui coincidindo com o Parque Nacional das Emas. Obviamente, eu não posso pensar no empreendimento ali se eu for um empresário interessado no turismo, mas se eu for do órgão público, eu posso pensar, por exemplo, na facilidade de acesso e permanência do turismo aqui nessa unidade de conservação. Né? E se eu tenho um mapa de paisagem e conheço também as minhas fragilidades ou as minhas potencialidades dessa paisagem, eu posso propor aqui um plano de proteção para tentar minimizar os impactos do turismo nessa área aqui natural. Mas eu também penso aqui numa outra macrozona, na de interesse turístico. E aqui sim é legal, porque aqui eu tenho 5 zonas que são interessantes para o desenvolvimento do turismo, a partir dos atrativos, a partir daqueles índices de paisagem que eu mencionei para vocês. Então, o que eu faço? Eu faço uma síntese para quem pegar esse mapa aqui, o gestor público, o empresário, ele precisa ter uma visão clara e rápida, né? Pelo menos num primeiro momento, né? Ele vai ter uma visão rápida aqui. Bom, eu tenho uma zona aqui de interesse turístico, né? É uma zona de relevância para o desenvolvimento do turismo. Eu tenho aqui a ZIT 2, uma zona de consolidação do turismo, interesse de áreas protegidas. Eu tenho a ZIT 1 aqui, que é uma zona de consolidação prioritária para o desenvolvimento do turismo. Opa! Então, talvez aqui seja interessante eu pensar num ordenamento do território que não favoreça os usos antrópicos, mas que favoreça a proteção e a conservação das paisagens naturais para que o turismo aqui encontre um apelo nessas paisagens, né? Então, por isso, aqui coincide também com a maior parte dos atrativos mapeados. Eu poderia ficar aqui mais um tanto de tempo explicando sobre esse mapa específico do zoneamento, mas eu prefiro só falar de uma maneira mais ampla para que vocês assimilem essa ideia dos mapas e da geoinformação para o planejamento.
né? Só para finalizar, eu tenho aqui uma grande macrozona que eu chamo de interesse agropecuário. Opa, então talvez não faz sentido eu pôr um hotel fazenda aqui, porque é uma zona que tem muita pastagem, não tem muita cachoeira, não tem muito atrativo, o acesso também não é dos melhores, ele está longe aqui da área urbana, longe do atrativo já consolidado, mais longe ainda aqui nos atrativos que estão em desenvolvimento, então talvez valha eu repensar. A não ser que o meu atrativo por si só vai atrair, né, o interesse desses turistas. Aí a história sai da nossa alçada enquanto planejadores que pensam nos mapas, na geoinformação. Aí a gente vai para o lado econômico, administrativo, e não cabe a nós. Mas nós podemos, até certo ponto, contribuir muito com isso. A gente pode contribuir aqui pensando em zonas de rigorosa proteção ambiental. Ok, já está protegida. Mas eu tenho a ZPA2, que é uma zona de relevância para a criação de áreas protegidas. Bom, o município ele quer criar uma unidade de conservação, ele precisa, porque isso está no plano do governo estadual, do governo federal, ou porque ele simplesmente quer proteger alguma área e contar, obviamente, também com o ICMS ecológico dessa área. Bom, eu estou indicando 2 áreas aqui para ele que são excelentes do ponto de vista das paisagens para a proteção e que talvez vão ser interessantes futuramente também para o turismo. Então, elas são aqui zonas diferentes, né? Integram a macrozona de proteção ambiental. Então, era isso, essa ideia mais ampla de como a gente pode utilizar mapas para o planejamento. Claro, eu direcionei bem mais aqui para essa ideia do zoneamento turístico das paisagens, que foi o que eu desenvolvi na tese e que foi a convite do professor Fernando para apresentar para vocês dessas alternativas. Mas eu também coloco uma reflexão aqui, né? Eu falei muito de geoinformação, de dado espacial, e aí a gente, quando pensa em mapa, a gente ainda pensa naquele mapa impresso, né? Naquele mapa ali da mão. Mas mesmo assim, esses mapas eles continuam existindo, né? Mesmo com toda essa evolução, com o desenvolvimento das tecnologias aí, do que a gente chama de geotecnologias, da geoinformação, esses mapas continuam como protagonistas. Os mapas em papéis, obviamente, não deixaram de existir, não caíram em desuso e não vão cair, eu imagino, não tão cedo, pelo menos. Mas agora a gente tem uma força muito grande dos mapas digitais, né? A gente tem mapas hoje nos notebooks que a gente pode levar para um trabalho de campo, a gente tem mapas que a gente pode colocar no nosso smartphone para ir fazer um trabalho de campo. E além disso, a gente tem uma infinita possibilidade hoje de gráficos, de modelos, de tendências, de bancos de dados, de mineração de dados e de entre outros que compõem essa noção de geoinformação e que com certeza podem ser utilizadas para o planejamento. Então, eu gosto sempre também de falar sobre o futuro, né? E o futuro, eu falei de mapa, eu coloquei o mapa do Ptolomeu do século II, aquele ali foi de 1400, mas o primeiro era do século II. Eu coloquei o mapa de Gassur, de 2000 anos antes de Cristo, vim falando sobre a geoinformação, falei sobre os mapas, sobre o poder dos dados, mas e o futuro, né? Eu sempre coloco alguns temas aqui, eles não são todos, tá? Isso não quer dizer uma verdade absoluta, isso é só a minha humilde opinião sobre alguns temas âncoras que a gente vai ouvir falar muito no futuro, que estão diretamente relacionados à geoinformação e que com certeza vão mudar a nossa forma de pensar e de fazer produtos, né, especificamente mapas, para o planejamento, para o ordenamento do território. Então, eu chamo a atenção aqui, especialmente a Big Data, a Data Science, a infraestrutura de dados espaciais. Isso aqui tem já despertado o interesse de órgãos públicos. Eu mostrei o WebGIS de Dourados, a cidade de São Paulo tem o GeoSampa, que é excelente, um portal de dados, de infraestrutura de dados espaciais do município. Quando a gente precisa fazer uma série de análises na cidade de São Paulo, a gente pode usar. O IBGE tem uma disponibilização muito forte de dados e assim por diante. As redes neurais e a mineração de dados, os WebGIS já são uma tendência, cada vez mais a gente tem esses mapas, esses portais de mapas online. A realidade aumentada, um pouco distante ainda do que a gente tem visto hoje, pelo menos no Brasil, mas talvez é um dos temas que ganhe força no futuro, e o mobile, né? Essa ideia dos aplicativos. Quem nunca usou o Google Maps para traçar uma rota, quem nunca usou o Waze para saber como chega de uma cidade a outra, né? Mas eu iria mais além. Hoje a gente consegue colocar mapas em PDF georreferenciados no nosso celular e a campo. E a gente vê ali, seja um mapa de localização, seja um mapa de solos para a gente entender ou para a gente melhorar.
essa informação, um mapa das formas do relevo, enfim, qualquer mapa que a gente faça hoje, a gente consegue já referenciar e colocar nos aplicativos aí, por exemplo, uma Avenza no celular, que mostra a nossa exata localização sobre aquele mapa que a gente imputou ali no aplicativo. Aqui eu deixo alguns esforços de alguns trabalhos que eu fiz, e boa parte desses exemplos que eu apresentei para vocês estão nesses trabalhos. Se vocês quiserem depois também, eu posso me comprometer a colocar isso numa pasta e passar para o professor Fernando, ou vocês podem me pedir diretamente, eu vou deixar meu e-mail. Se tiverem dúvida e já quiserem pegar os trabalhos por curiosidade, vocês fiquem à vontade. Então, alguns esforços aqui também são daqueles primeiros exemplos lá da estrutura fundiária, da ideia das escolas, de planejamento de bacia, das áreas verdes, que eu tive a oportunidade ou de produzir ou de colaborar com esses trabalhos e fazendo, colocando a minha experiência da geoinformação em cada uma dessas perspectivas. Eu agradeço mais uma vez o professor Fernando pela oportunidade de participar dessa live. Eu agradeço a vocês pelo interesse, pela paciência de me ouvir aqui, acho que por 1 hora, segundo o meu relógio aqui, falando de geoinformação, talvez um tema um pouco distante para alguns, talvez um tema de muito interesse para outros, mas uma coisa eu tenho certeza que esse mundo da geoinformação, ele é muito interessante, vale a pena a gente conhecer. Vocês, enquanto futuros engenheiros ambientais, vale muito a pena entender esse processo e essa possibilidade do que a gente pode fazer com os dados espaciais hoje, e que tem crescido cada vez mais nos últimos anos de maneira muito rápida. Então, fica meu agradecimento a vocês. Meu e-mail está aí para quem quiser tirar dúvida. Eu sempre respondo e-mail, eu demoro às vezes um pouquinho, mas se quiser tirar dúvida, se quiser trocar experiência, se quiser pedir trabalho que eu tenha produzido que vocês não estão encontrando, vocês podem ficar à vontade. E eu deixo também meu QR Code, aí tem alguns links das minhas redes acadêmicas e profissionais, ResearchGate, LinkedIn, Lattes. Se vocês quiserem escanear e ter acesso aí e se conectar comigo lá, vai ser um prazer ter vocês como conexões e como troca de experiência nesses ambientes. Gente, muito obrigado, e eu fico à disposição se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem trocar alguma experiência que vocês já tenham tido, enfim, eu estou à disposição. Obrigado, gente. Fernando, acho que você está no mudo, eu não te ouço. Isso, perfeito. Tá, eu abri e desconectei ele. Eu estava dizendo que foi fantástico, Adalto, doutor Adalto Moreira Braz. Você conseguiu fazer um levantamento desde o início, e se você quiser fechar a tua apresentação aí, de toda a parte das geotecnologias, da cartografia toda que nós trabalhamos, e aqui nós temos uma turma de 2º e outra de 8º período, de engenharia ambiental, e alguns mais avançados em geo, outros iniciando as atividades, e eu fico muito feliz de ter participado junto contigo. Você foi um dos grandes colegas que nós tivemos em termos de discussão lá no doutorado, e não é à toa que você traz esse relevante trabalho, sério trabalho, com as paisagens, com todo o mapeamento. Eu tive a oportunidade também de trabalhar com zoneamento agroclimático na Embrapa, mas Sim. Isso lá para o mestrado, e depois... Muitíssimo importante. Isso, vim para a geografia humana novamente, com a parte de população, migração mais forte, mas que tem a ver com planejamento territorial. E aí, eu vou quebrar o gelo, Adalto, e vou retomar aquela pergunta inicial, qual a contribuição, qual a importância que você vê? Nós sabemos que esses estudos aí, eles são todos multidisciplinares. No seu caso, o meu doutorado, ele envolve uma série de trabalhos e atividades a campo, e que geralmente nós vamos com grupos, vamos com amigos, colegas. Como é que você vê o engenheiro ambiental hoje, nessa intersecção com a geografia, nessa intersecção com o campo de trabalho, com a parte de planejamento territorial, com a parte dos SIGs,
e dá um panorama para a gente. Legal, Fernando. Eu vejo que os engenheiros ambientais têm tomado uma iniciativa cada vez maior aí nos últimos anos, desse interesse pela geoinformação, né? Porque, como eu disse, os mapas, a gente da geografia tem uma apropriação muito afetiva com os mapas, mas eles são úteis aí para diversas áreas, né? E a engenharia ambiental não é diferente, e eu diria que talvez fosse um pouco mais até especial do que algumas outras áreas, né? Porque a gente pode, por exemplo, a gente pode utilizar mapas para estudos de hidrologia, para essa questão. O CAR, basicamente o CAR, a gente ouviu falar muito no CAR, o engenheiro ambiental tem atribuição para fazer o CAR, né? Como era feito o CAR? Basicamente um mapa, a gente pegava uma imagem de satélite, fazia um cadastro do que tinha naquela propriedade. O engenheiro ambiental está ali, está inserido. Esses mapas de proteção de fauna, mapas de licenciamento para proteção de fauna, de rodovias, de linhas férreas, eu tive a oportunidade de trabalhar mais próximo de alguns engenheiros ambientais, algumas engenheiras ambientais, exatamente nesses serviços prestados para licenciamento ambiental, né? Eu preciso fazer um mapa do estudo do impacto ambiental, né? Numa área de interesse de um empreendimento e qual impacto ambiental vai ter esse empreendimento. A gente precisa de um mapa, de localização, a gente precisa de um mapa da área desse empreendimento, da área de possível impacto desse empreendimento, e tudo isso, o engenheiro ambiental ele tem atribuição para fazer. Um mapa de uso e cobertura da terra, o engenheiro ambiental tem atribuição para fazer. Então, ter o domínio dessa geoinformação, ela é também muito importante. E eu vejo que os engenheiros ambientais, eles têm uma atribuição muito legal e uma preparação muito bacana para atuar com a geoinformação. Principalmente quando a gente pensa na engenharia ambiental em todo esse campo aí de pensar numa vegetação natural, num estudo de fauna, num estudo de flora, que a gente precisa de mapa, o engenheiro ambiental, ele tem esse contato na graduação com essas disciplinas e ele pode fazer os mapas dele. Ele pode conhecer a geoinformação, ele pode se inserir nisso. Estudos de zoneamento, como você mencionou, por exemplo, num plano diretor, a gente pode ter um engenheiro ambiental participando de um plano diretor, que ele precisa de mapas e ele precisa de um mapa de zoneamento. Zoneamentos ambientais para unidades de conservação, ou prospecção e planos de criação de unidade de conservação. O engenheiro ambiental ele pode participar ali, ele pode usar a geoinformação para fazer esse zoneamento, para propor o limite da área da unidade de conservação, para propor o limite da zona de amortecimento dessa área dessa unidade de conservação. Tudo isso a gente usa mapa, a gente usa dado espacial para fazer hoje em dia, e eu vejo isso que é uma atribuição muito natural dos engenheiros ambientais, né? Esses estudos de planejamento, de gestão ambiental, licenciamentos ambientais que podem ser feitos e que precisam de um mapa, né? Que precisam, ou não necessariamente de um mapa, mas precisam de um dado espacial para imputar num banco de um órgão público ambiental. Então, tudo, não à toa, né? A engenharia ambiental de várias universidades passa a incorporar aí cartografia, geoprocessamento na sua grade pelo interesse do que a geoinformação pode fazer para os engenheiros ambientais. E aqui uma curiosidade, né? Eu estou direcionando tudo para a engenharia ambiental, porque, obviamente, vocês são o público hoje, mas a geoinformação ela é uma disciplina de interesse de vários outros cursos. Por exemplo, no marketing, hoje a gente tem escolas de marketing mais conceituadas no Brasil, que elas têm lá uma disciplina de geoprocessamento, por conta daquele exemplo que eu falei para vocês do shopping, da ocorrência de um empreendimento do que a gente chama de geomarketing. Então, a gente tem uso nas telecomunicações, na engenharia do transporte, se você quer avaliar fluxo, se você quer avaliar impacto, se você quer avaliar acidentes em vias, você pode fazer isso e representar um mapa, fica muito mais fácil de entender, fica muito melhor representado para uma tomada de decisão. Então, especialmente hoje, para vocês, a engenharia ambiental, com certeza, tem campo ali, tem seu lugar ao sol, quando a gente diz sobre a geoinformação e, obviamente, sobre o planejamento. Vocês devem ter disciplina aí, como essa de ordenamento do território, de planejamento ambiental, outras disciplinas mais focadas nessa ideia do licenciamento, que tudo isso, quando a gente vai ver mesmo na estrutura da coisa,
faz parte, de certa forma, de um planejamento, né? Ou faz parte de algumas atividades que vão compor um planejamento. Maravilha, Adalto. Muito bom. Ótimo. Ou seja, e vale lembrar, né, Adalto, o geoprocessamento em si, o mapeamento, esse planejamento, ele começa na área da saúde. Hoje a gente vê a questão, por exemplo, da distribuição de vacinas, que eu anotei ali no chat, o planejamento territorial que deve ser feito, por exemplo, chega um lote de apenas 5.000 vacinas dentro de um estado, né? Quem vai receber, onde estão essas pessoas, Com certeza. qual é o impacto dessas vacinas, né, em relação à efetividade dela a partir do momento que for ministrada, e assim vai. E o GEL, ele começa com a saúde, lá com o Dr. John Snow, mapeando Com certeza. e isso eu acho muito interessante. Muito bem lembrado. É uma das raízes aí do geoprocessamento, antes do geoprocessamento, né? Exato, Mas é considerada aí uma das raízes do geoprocessamento, de quando o John Snow faz esse mapeamento aí da cólera. Eu não lembro se na Inglaterra, em alguma cidade da Inglaterra. Isso. Não me lembro até se é Londres ou se é alguma outra cidade, mas na Inglaterra ele faz o mapeamento, e hoje a gente vê isso, passados tantos anos, a gente vê isso muito em alta, né? Agora, como você mencionou muito bem colocado, a questão da distribuição das vacinas. Imagina aquele mapa que eu mostrei ali das escolas. A gente pode substituir aquilo facilmente no nosso imaginário por unidades de saúde. E a gente faz um planejamento de distribuição dessa vacina, né, por unidade de saúde, conforme a população e a idade populacional que se tem no entorno dessas unidades de saúde. Então, o que é isso? Isso é planejamento, né? A gente está pensando no melhor aproveitamento aí de alguma atividade, de alguma tarefa, e como desenvolver ela da melhor maneira possível, né? Com o menor impacto, com o maior aproveitamento do que essa atividade nos oferece, ou do que nós devemos oferecer para que essa atividade aconteça da maneira aí, mais tranquila possível, no caso das vacinas especificamente, né? E ali tá já a informação ali, né? Os mapas estão ali, presentes. Sim, com certeza. E, Adalto, deixa eu ver se tem alguém aí para fazer mais alguma contribuição, algum comentário. Opa, fiquem à vontade para tirar dúvida, para perguntar. Hoje nós mudamos o horário e geralmente trabalhamos das 2 da tarde em diante e foi uma alegria. Eu vou pedir desculpa para vocês aí pela mudança do horário, e principalmente por estar mais tarde, porque aí são duas questões, né? A primeira que pela tarde eu estou trabalhando, e a segunda é que eu acabo às 5 aqui, que já são às 6 de vocês. Então eu tinha que começar às 6, que já é às 7 de vocês aí. Fantástico. Agora, só para finalizar então, Adalto, te agradecer e falar um pouco dessa importância que tem, por exemplo, o IBGE. Nós passamos aí o ano passado sem dados do censo, né, que acontece a cada 10 anos, e que é o censo mais abrangente, o principal, em virtude do corona, mas me parece o seguinte, que é efetivamente um órgão, uma instituição na qual nós devemos investir, porque, pelo menos a minha visão se não temos dados, não tem como entendermos o nosso território. Se não temos dados, não tem como nós planejarmos com eficácia, com eficiência, dentro desse ordenamento jurídico, né? Não tem como a gente organizar a nossa sociedade para que ela tenha melhores condições de vida. Então, fala só um pouquinho sobre essa importância para a gente fechar, e aí eu fecho a nossa gravação te agradecendo mais uma vez aí pela essa brilhante fala e apresentação que você nos trouxe. Bom, eu vou agradecer de novo, claro. Sobre o IBGE, eu vou ser até um pouco mais amplo. Primeiro, eu vou ser muito sintético, né? Que se não há dado, não há planejamento. Essa é a primeira questão. A gente precisa ter dado, a gente precisa
transformar isso em informação para a gente começar a pensar no planejamento, porque o planejamento é algo mais longo, né? Isso que eu falei tudo de mapas, essas possibilidades, esses bancos de dados, eles serão parte de um planejamento, dependendo, uma maior parte, dependendo, uma menor parte, mas eles são ali importantes. Então, a primeira coisa a gente precisa ter dados, a gente precisa. Você deu o exemplo específico do IBGE, eu vou falar primeiro dele, a gente precisa do IBGE, a gente precisa da autonomia do IBGE, sem dúvida nenhuma. Meu querido Ujeda, né, diretor do Instituto Geodireito, ele faz o doutoramento dele na Universidade de Coimbra. Eu tive a honra e a felicidade de poder tomar um café com ele um dia em Coimbra, conversando exatamente sobre isso. Ele tem um livro, para quem tiver interesse, não é especificamente sobre geoinformação, mas anda de mãos dadas com tudo isso que a gente falou aqui, especialmente sobre o IBGE e outros órgãos brasileiros, né? Chama-se Direito Administrativo Geográfico. É um livro excepcional quanto a isso e que vai falar dessa autonomia que o IBGE precisa ter para a gente, de fato, ter uma segurança territorial, uma segurança da nossa informação geográfica para a gente conhecer nosso território. Né? E lá ele cita muitos exemplos que a gente tem partes do território brasileiro que a gente não tem mapas em determinadas escalas, né? De 1 para 100 mil, que é a escala mínima para o planejamento aí que a gente considera. Então, se a gente não tem mapa, como a gente vai ter planejamento? Ou pior, como a gente vai conhecer esse território, né? Então, a gente precisa ter mapa, a gente precisa ter dado, o IBGE precisa atuar, precisa coletar informações, precisa distribuir informações, né? E aí eu falei que eu ia ser mais amplo do que isso, vou fazer jus, ia ser mais amplo do que só o IBGE. Vou fazer jus a essa minha fala agora, que a gente precisa da Agência Nacional de Águas distribuindo dados. A gente precisa do município de Rio Verde distribuindo dados espaciais para que outras pessoas façam planejamentos na qual o órgão público não tem interesse ou não tem condições e que possam ser desenvolvidos por outras instituições, por outros órgãos ou por outras empresas. A gente precisa ter essa possibilidade. E o que é isso quando a gente fala da distribuição de dados? É aquilo que eu citei de exemplo para vocês, a gente ter infraestrutura de dados espaciais. Hoje no Brasil a gente tem o que a gente chama de INDE, né, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que reúne todos esses dados da maior parte dos órgãos públicos aí, né? Inclusive o IBGE ele distribui muitos dados e isso ajuda bastante a gente, mas a ideia e a necessidade é que a gente continue recebendo esses dados, eles continuem sendo construídos. Como você falou, é quase que inadmissível a gente ter um gap de informação vinda do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que o IBGE ele cuida das informações territoriais brasileiras. Se o IBGE tem um gap de dados nessa informação, significa que o Brasil está tendo um gap de dado e de informação sobre o seu próprio território. Né? E isso é algo, de certa forma, que eu, particularmente, que trabalho com isso, considero muito grave. Então, de fato, a gente precisa rever algumas prioridades quando se trata aí, de uma política de geoinformação. Que, pasmem, nós, em pleno século XXI, não temos uma política de geoinformação brasileira. A União Europeia tem uma política de geoinformação, outros países possuem políticas de geoinformação que já estão pensando lá no futuro, de como isso vai impactar. Aí já foge até um pouco da nossa discussão, não só no planejamento, mas na vida das pessoas, né? Como essa geoinformação vai ser usada contra ou a favor de cada cidadão. Porque cada cidadão, ele produz a sua própria geoinformação. Então, a gente precisa cada vez mais pensar nisso pro planejamento, mas muito além do planejamento também. Maravilha, doutor Adalto. Obrigado novamente. Obrigado. Eu agradeço. Foi um prazer estar com vocês aqui e nos próximos convites, ou se vocês tiverem dúvida e quiserem entrar em contato, eu estou sempre à disposição para a gente bater um papo.